alegria poder chegar ao seu coração na situação que você se encontra, seja no seu trabalho, em casa, para a gente continuar esse nosso trabalho de podcast. Nós, do Santuário Basílica, temos a honra de contar com você. E este projeto é graças à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, porque você, membro da família, sendo corresponsável por este santuário, nos ajuda a levar a palavra de Deus, a doutrina da fé, a cultura mineira a muitos corações e lares de Minas Gerais. Eu, Padre Felipe Carvalho, pró-reitor, hoje tenho a presença ilustre do nosso reitor. É uma alegria ter o Padre Wagner aqui conosco. Seja bem-vindo, Padre Wagner. Muito obrigado, Padre Felipe. Que Deus abençoe e guarde o senhor, também todos aqueles que nos acompanham pelo nosso canal Mãe Piedade. É uma alegria estar aqui. Talvez o senhor ainda não esteja sabendo, nós estamos também, o nosso áudio vai para o nosso canal no Spotify Mãe Piedade. Então, se você tem o seu Spotify, tá aí mais uma possibilidade de você nos acompanhar, seja no trabalho, indo no seu carro, ou então fazendo atividade física no seu celular e esclarecendo um pouco as dúvidas. E hoje o Padre Wagner está aqui, abriu um pouquinho uma exceção na sua agenda, porque a vida de reitor não é fácil. Nós pedimos oração por você, pelo Padre Wagner, por mim, pelo santuário, para a gente falar de um tema muito caro para nós aqui do santuário, que é o centenário da Arquidiocese. E Padre Wagner, por ser um irmão um pouquinho mais velho que eu no ministério, conseguiu pegar... nem tanto. Conseguiu pegar uma fase de transição de pastoreio, ainda de Dom Serafim para Dom Valmor. Então, uma pessoa que pode nos ajudar a clarear bem esse tema. Então, Padre Wagner, qual que é o significado e a importância da gente celebrar 100 anos? 100 anos é fechar um ciclo e abrir outro. Poucas pessoas vivem 100 anos. Um centenário é uma história muito marcante. Ao celebrarmos 100 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte, nós apontamos que um caminho foi percorrido com muitos desafios e agora abre-se um novo tempo. Um novo tempo no qual a maturidade nos exige posturas mais eficazes e efetivas. Isso significa celebrar 100 anos. Talvez muitas pessoas tenham uma dúvida e o senhor possa esclarecer. Nós estamos falando 100 anos da Arquidiocese, mas o que é uma Arquidiocese? O senhor pode explicar para quem nos acompanha como é que funciona essa questão? Bom, eu acho que é importante nós remontarmos ao início da igreja. Logo após que Jesus ressuscita, os discípulos ficam um tempo juntos. Após esse tempo, eles vão para o mundo anunciar o Evangelho. Nesse caminho, eles começam a formar pequenas comunidades que se desenvolvem. Essas comunidades, então, teriam um apóstolo que teria as fundado e ele, então, seria o responsável por aquelas comunidades que, ao se desenvolverem, estão ao redor da tradição apostólica. Uma diocese é um grupo, uma porção da igreja, do povo de Deus, que, sob o caminho e a orientação de um sucessor dos apóstolos, busca viver o Evangelho. Viver o Evangelho significa ensinar Jesus Cristo. Viver o Evangelho significa fazer tudo para que este povo, santificado na graça, sinalize cada vez mais a graça a qual todo ser humano é chamado. E, obviamente, santificar, cuidar e governar. Governar. Isso mesmo. Governar, que é mais do que simplesmente mandar. Dar diretivas, também acolher, fortalecer. A diocese, então, sobre o cuidado desse pastor, ela é um grupo, uma porção do povo de Deus, que está sob a orientação do apóstolo. No desenvolver da história, esses apóstolos foram tendo que formar outros e delegar a missão também a outros apóstolos. Daí, então, outras dioceses, outros grupos foram orientados e conduzidos por outros sucessores dos apóstolos, originários de Pedro, Tiago, João e por aí vai. Até hoje, todas as dioceses do mundo estão vinculadas aos apóstolos. Uma arquidiocese, ela é um ponto de referência para outras dioceses, como, por exemplo, a Arquidiocese de Belo Horizonte, ela é mãe da Diocese de Oliveira,
da Diocese de Divinópolis, da Diocese de Sete Lagoas e parte da Diocese de Luz. Sim. E a Arquidiocese de Belo Horizonte. São 5 bispos que, com a referência ao arcebispo, estão vinculados ao Papa Francisco. Por isso que o arcebispo usa aquele palio, para mostrar o vínculo desse grupo de igrejas, que são grupos de comunidades ao redor do pastor, que é sucessor dos apóstolos, e estão vinculados a Pedro em Roma. Muito bem, Padre Wagner. Tenho certeza que esclareceu muitas pessoas. Bom, então, pelo que nós entendemos, nenhuma diocese surge do nada, né? Como você disse, ela está vinculada. Como surgiu, então, a Arquidiocese de Belo Horizonte? A Arquidiocese de Belo Horizonte ela surge num contexto muito bonito, mas também muito particular. A Arquidiocese de Belo Horizonte ela começa a surgir, a germinar, devido à expansão do processo de criação da própria cidade de Belo Horizonte, que seria a nova capital do estado de Minas Gerais. Então, deixe-me até fazer uma colinha rápida aqui, porque são tantas informações. Então, em 11 de fevereiro de 1921, concretizou-se um caminho no qual a Arquidiocese de Mariana discerne e fala: é necessário que haja uma divisão. Uma diocese, ela surge, primeiro, não por um capricho, que é muito comum a gente achar que, não, vou criar uma estrutura ali. Não. Nem por preguiça, né? Porque a minha está grande demais, vamos dividir aqui porque eu quero ter menos serviço. Se nós pensarmos muito bem, a Arquidiocese de Mariana, ela pegava toda a região onde está Mariana, que vai lá de Juiz de Fora, atinge aqui Caeté, descendo, vai até a Rio Casca, Caratinga. Isso tudo era para cuidar, um bispo somente cuidar. Sim. Então, qual a necessidade existia? Olha, é preciso que nós acompanhemos bem as nossas comunidades. É preciso que nós consigamos dar uma assistência adequada aos padres. É necessário que nós consigamos ver as reais necessidades desse povo. E daí, dentro de um contexto no qual você, saindo de Mariana, levaria em torno de 2 dias para chegar ao extremo da outra diocese, por exemplo, aqui em Sete Lagoas, o que foi feito? Vamos dividir. Vamos criar uma outra diocese, o Papa então vai designar um outro bispo para acompanhar esse local. Aí a Arquidiocese de Mariana faz o caminho preparatório para a criação da diocese. É criada a Diocese de Belo Horizonte, que posteriormente será elevada à Arquidiocese. Sim. Mas ela é criada atingindo, por exemplo, aqui onde nós estamos, Caeté, e ia até o final da Diocese de Oliveira. Ia até o final da Diocese de Luz. Iria até Matozinhos, para lá de Matozinhos. Então era muito grande. Muito grande. E para um bispo, naqueles contextos, e os próprios padres saírem e irem até as comunidades, levava-se muito tempo. Tinha histórias de pessoas que saíam do seminário, eram acolhidas no seminário, depois de ordenadas, pelos seus paroquianos, eram levadas para a sua paróquia e morriam lá. Que não conseguiam voltar. Não voltavam. Então, esse era o contexto que a Diocese de Belo Horizonte é criada, por quê? Primeiro, está erigindo a capital, a nova capital de Minas Gerais. Segundo, havia necessidade de cuidar bem desse povo. Sim. E terceiro, não só para cuidar, como seremos uma presença qualificada no meio do mundo se nós estamos distantes? Bom, padre, a Arquidiocese, então, não é só a cidade de Belo Horizonte. O senhor falou aí que alcançava até outras cidades que hoje são dioceses. Atualmente, quantas cidades compõem a Arquidiocese de Belo Horizonte? A Arquidiocese de Belo Horizonte ela é composta por 28 municípios. O limite da Arquidiocese de Belo Horizonte ela passa aqui por Nova União, desce, vai até Crucilândia. Longe, hein? Longe, vai a parte de Itabirito
e quase se encontra com Sete Lagoas. Isso é uma área territorial muito grande. Sim. Nossa população hoje, da Arquidiocese de Belo Horizonte, segundo o último censo, era de mais de 5 milhões e 100 mil pessoas. Quanto? Repete, por favor. 5 milhões e 100 mil pessoas. E a Arquidiocese de Belo Horizonte, ela tem a sua particularidade, que ela não é somente uma diocese, como, por exemplo, nós poderíamos pensar, está simplesmente na área urbana. Nós temos a área urbana em Belo Horizonte, mas dentro dessa área urbana nós temos vilas e favelas, Sim. nós temos realidades históricas, nós temos as realidades quilombolas, nós temos comunidades indígenas, nós temos também áreas industriais, nós temos as áreas de área rural. Sim. Nós temos áreas de plantio de hortas, que eu falo área rural, mas as hortas estão na área rural, mas elas estão mais próximas da cidade. Por exemplo, Mário Campos é uma área que está um pouco distante de Belo Horizonte, mas não é completamente rural. Sim. Então, nós temos essa mescla dentro da Arquidiocese de Belo Horizonte, onde nós também temos universidades, nós temos várias culturas que se entrelaçam. Essa é a Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu costumo dizer que a Arquidiocese de Belo Horizonte, com toda reverência, ela é como se fosse um ornitorrinco. É verdade. Temos de tudo. De tudo um pouco. E o desafio de evangelização é muito grande. Coisa que quando se cria a Arquidiocese de Belo Horizonte, a então Diocese de Belo Horizonte, o primeiro arcebispo já vislumbrara. Porque a capital, no seu processo de desenvolvimento e de fundação e de construção, já começa a mostrar as anomalias do seu processo de desenvolvimento que não respeitaram os limites estabelecidos no projeto original. Olha, a igreja e a história andam juntas, né? Sim. E o desafio nosso é evangelizar a cultura sem, vamos dizer assim, violentar cada tempo, cada época, mas respeitando o valor de cada cultura e de cada povo. Nesse sentido, Padre Wagner, diante de tamanha riqueza, quais são, no ponto de vista do senhor e da presença do senhor nessa arquidiocese, as principais contribuições que Belo Horizonte tem para o cenário de igreja em Minas e no Brasil? A primeira coisa, a Arquidiocese de Belo Horizonte, ela contribui do ponto de vista da reflexão pastoral. A reflexão pastoral não é uma reflexão que baseia-se somente na academia. Sim. Mas de tocar uma realidade. Daí, quando você tem uma diocese na qual a área rural, a realidade histórica, vilas e favelas, o universo da educação, o universo da cultura, a área urbana se entrelaçam, você tem que abrir o horizonte para a própria capacidade de anunciar o Evangelho. Porque a multiforme linguagem dessas realidades exigem de nós discursos e falas que tenham o Cristo como centro, a fé como fundamento, mas a diversidade linguística que permita às pessoas entenderem o que nós estamos falando. Então, se nós olharmos ao longo do passado, Belo Horizonte foi um celeiro da educação de muitos padres. Sim. E até hoje? Até hoje. Teve um período do tempo que, por circunstâncias históricas, isso teve uma diminuição. Mas foi por causa de contextos históricos que não vem ao caso. Mas isso toma um novo vigor. Reflitamos um pouco que, por exemplo, o projeto de preparação para o novo milênio tem o seu germe aonde? Na Arquidiocese de Belo Horizonte. Quando nós começamos a pensar nos grandes bispos do Brasil, aonde eles foram formados? Arquidiocese de Belo Horizonte. Quando você pega, por exemplo, não precisa ir muito longe, aquele que foi cuidador aqui da ermida, quando ainda ela era uma igrejinha lá no alto da serra, Cardeal Mota. Primeiro cardeal do Brasil. Primeiro cardeal de São Paulo, perdão. Sim. Primeiro cardeal de São Paulo. Primeiro arcebispo de Aparecida. Primeiro arcebispo de Aparecida. Formado na Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Geraldo Lírio Rocha, um exemplo de pastor. Belo Horizonte.
Daí nós temos uma referência da contribuição na reflexão pastoral, porque os pastores refletem a pastoral junto com seus assessores. Me desculpa também mencionar o projeto Construindo a Esperança, no qual desembocou de um modo muito concreto na criação da região episcopal Nossa Senhora Esperança, mas que foi algo muito discutido amplamente na arquidiocese e tornou referência para o Brasil, correto? Isso mesmo, e ele embasou o próprio padre Alberto Antoniazzi, que contribuiu com a CNBB nas reflexões muito consistentes. E era um homem completamente avesso a ideologias, mas profundamente centrado numa realidade. É necessário que nós anunciemos o Evangelho para as pessoas desse tempo, não do tempo passado. Sim. Esse é um ponto importante. Outra contribuição da cultura. A Arquidiocese de Belo Horizonte mantém patrimônios significativos da cultura. Poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, em Contagem nós temos uma comunidade quilombola, os Arturos, Sim. que tem uma grande expressão e que tiveram espaço pela capacidade que a Arquidiocese, nos seus pastores, conseguiram escutá-los e acolher aquilo que há de precioso nessa tradição. Outra coisa, como você pode desconsiderar o fato de que as reflexões que vão lá para a Amazônia tiveram raízes também aqui? A própria faculdade jesuíta, que, diga-se de passagem, homens que se dedicam ardorosamente ao estudo para que o Evangelho chegue na cultura atual. Eles encontraram espaço na Arquidiocese de Belo Horizonte. Do ponto de vista da arte, qual espaço que nós temos aqui na Basílica das Romarias, que foi preparado por Cláudio Pastro? Quantos arquitetos não tiveram espaço para auxiliar e ajudar em construções? Outra coisa significativa, quando nós olhamos na perspectiva de orientação dentro de conflitos, Dom Cabral, Dom João Rezende Costa, Dom Serafim, Dom Valmor, 4 arcebispos, que conseguiram fazer uma ponte de diálogo em momentos de conflito extremamente significativos, e ainda, na pessoa de Dom Valmor ainda fazem, que impediram verdadeiras catástrofes no Estado. Sim. Outra coisa importante, quando você olha do ponto de vista político, poucas pessoas sabem que a Arquidiocese de Belo Horizonte, e propriamente uma pessoa que esteve aqui, o nosso querido Frei Rosário, ele foi um dos que ajudou a entender o processo de redemocratização deve iniciar-se logo, mas com uma articulação ampla, sem ideologias. Surgiu aonde? A Arquidiocese de Belo Horizonte. É um cenário completamente, vamos dizer assim, fecundo de experiências. Fecundo. Você vê a igrejinha da Pampulha. A fé. Belo Horizonte foi considerada a capital da fé. E a capital da fé não simplesmente porque as pessoas se diziam católicas, mas porque havia um pulsar disso. Um pulsar da tradição cristã que estava em Belo Horizonte. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que espaços singulares que nós temos foram preparados por articulação junto com a igreja. Bom, padre, não só neste caminho encontramos flores. E as dificuldades principais? São muitas, até as quais passamos hoje. Mas tem algumas que marcaram época. O senhor se recorda de alguma, para que nós possamos também perceber que na nossa vida nem tudo são flores e que dificuldades nós teremos se quisermos enraizar e construir uma história fecunda. Bom, acho que o primeiro grande desafio foi para o primeiro arcebispo chegar em Belo Horizonte. Sair lá do Nordeste e vir para um local onde estava sendo construído. E, como o senhor disse, ele é do Nordeste. Qual que é a cidade natal dele? Propiá. Sei nem onde fica isso, meu Deus do céu. Mas ele foi bispo de Natal durante 3 anos. Sim. Depois ele vem para cá, ele foi nomeado para Belo Horizonte em 21.
Ele levou um tempo para 1921. chegar, porque a Diocese de Belo Horizonte foi criada, depois eu vou até ler o nome, o senhor que entende de latim vai ser mais fácil, mas ela foi criada a Diocese, já nomeado bispo. E ele foi bispo de Belo Horizonte de 1921 a 1924, porque em 1924 a Diocese de Belo Horizonte passa a arquidiocese. E aí também se tornou o primeiro arcebispo de Belo Horizonte. Primeiro arcebispo de Belo Horizonte. É interessante que nessa história centenária nós só tivemos 4 bispos. Sim. 4 arcebispos, né? Quem foi o sucessor imediato de Dom Antônio? O sucessor imediato de Dom Antônio foi Dom João Rezende Costa, mas Dom João Rezende Costa veio num contexto muito difícil. Por quê? A cultura é um problema e o tempo no qual nós vivemos também pode ser um problema, porque nós começamos a assumir aquilo que é do nosso tempo se nós não tivermos a cabeça muito no lugar ou se deixarmos levar por determinadas paixões, nós vamos perdendo um pouco o foco. Bom, primeiro, Dom Antônio dos Santos Cabral, ele se tornou arcebispo, depois de um período ele teve um AVC, ficou bem limitado em sua saúde, locomoção, e aí começaram a vir bispos coadjuntores. E nesse vai e vem, nessa confusão toda, nós estávamos num período de reflexão pré-conciliar, muita coisa acontecendo, e aí Dom João chega. E Dom João, esse é um dos outros desafios, Dom João chega e havia uma divisão na diocese, por 2 correntes teológicas, como se a reflexão teológica realmente tivesse que ser a determinante. Sim. E isso, me perdoe interromper o senhor, nós enfrentamos nitidamente na igreja no tempo atual. Sim. Não ousaria dizer 2 grandes vertentes, mas há pelo menos 3, 4 linhas teológicas conflitantes entre si na igreja que causa muita confusão. Que é um tema para o próximo podcast. Aguarde que você verá. E aí, ele chega e era uma pessoa muito amável, muito culta, escrevia muito bem, era um homem de conciliação e extremamente discreto. Dizem que os textos de Dom João Rezende Costa são magníficos, né? Sim, a arquidiocese publicou esses textos. Dizem que ele tem uma homilia sobre a Santíssima Trindade que é fabulosa, mas extremamente acessível. E de onde o título que Dom Valmor gosta muito de atribuir a esta casa, Casa de Clemência e Bondade, vem de Dom João Rezende Costa, não é isso? E magnífica arquitetura divina. Ah, muito bem. E qual foi o desafio que Dom João encontrou? O senhor estava falando, eu interrompi? Não interrompeu, muito pelo contrário, contribuiu, porque ele teve 2 recepções na diocese. Que coisa! Teve 2 recepções e o primeiro desafio que ele teve foi conseguir unir novamente a diocese. Outra coisa importante, respeitar a Dom Cabral. Sim. Eu tive a oportunidade de ver Dom João pouco antes de sua morte, quando o então São João Paulo II falece. Dizem que ele fecha os olhos e não abre mais. Eu não sei se isso é verdade, mas eu posso dizer uma coisa. Eu fui visitá-lo no hospital e ele estava lá, um homem alto, de olho fechado. O irmão Pedro, salesiano, estava com ele, porque Dom João era salesiano. Eu peguei e eu falei só uma coisa: obrigado, Senhor, por tudo que fez. A única coisa que ele fez foi... Acabou. Era um homem grande e ele consegue conciliar. Era educador, mas eu acho que eu perdi a sua pergunta. O desafio, mas o senhor respondeu, foi unificar essas 2 linhas unir teológicas. a diocese. Outra coisa que ele pega também, ele está justamente no período de grandes conflitos por causa do processo do regime militar e redemocratização. Sim. Ele enfrenta problemas na área de educação. Há uma cena que poucas pessoas sabem. Eu escutei isso de quem ouviu
e viu. Teve um determinado período no qual uma greve dos professores, se não me engano, foi conduzida por um professor que começou a fazer greve de fome. Ele se recusava a comer. E o então governador, na época, estava irredutível. E as pessoas foram pedir a Dom João que intervisse. Ele escutou. Eu acho isso de uma nobreza. Ele levantou-se, foi, pensou um pouco, voltou e falou: olha, todos que estão nessa sala, sem exceção, eu vou conversar com o governador, mas ninguém nunca dirá o que aconteceu. Essa pessoa falou esse fato comigo. Eu estava ainda na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Betim. Eu não tinha nem sido ordenado diácono ainda. Era um homem que foi militante do período da ditadura. E ele falou: eu ouvi isso do arcebispo. E hoje é a primeira vez que eu estou falando. Eu não me lembro o nome. E eu falo isso pela Eucaristia que eu acabei de celebrar. Sim. Que não estou mentindo. E ele falou isso. Ele nunca citou esse assunto, e nós sempre respeitamos. Outro ponto importante. Dom João acolhia pessoas que eram perseguidas e era um homem que procurava conciliar. Era um homem que sabia lidar com uma coisa que poucas pessoas sabem: o sucesso dos outros. E isso é fala de Dom Serafim. Sim. Ele enfrenta o caminho de pós-concílio, saber lidar com toda a efervescência da discussão litúrgica, pastoral e manter as coisas na linha. Ele chega ao ponto de ter uma crise no clero, porque logo após o concílio houve uma crise tamanha no clero, e ele conseguiu conduzir a diocese com tranquilidade, dentro do possível. Foi um homem que sabia escutar o que o povo falava, mas sabia orientar para que eles conseguissem. Tem uma história interessante, que hoje a paróquia Cristo Redentor, que foi a minha paróquia de origem, antes da criação da paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, lá no Barreiro, em Belo Horizonte, a paróquia Cristo Redentor foi desmembrada da então paróquia São Paulo da Cruz, e foi criada. E o povo queria que a paróquia se chamasse São Sebastião. E aí ele pegou e escutou, ele falou: nós já temos muitas paróquias São Sebastião, mas nós temos poucas que carregam o título do Cristo Senhor, o nosso Redentor. Aí o povo se desmanchou e acolheu. Aí foram os agostinianos para lá e começou um caminho muito grande. A diocese era muito grande. Ao próprio fato de administrar isso. Sim. Sim. Nesse período todo de conturbação. E eu acho que um outro grande desafio que ele enfrentou foi o de saber deixar para que outro assumisse. Dom Serafim foi coadjuntor de Dom João? Sim, e auxiliar de Dom Cabral. Então, Dom Serafim estava praticamente quase que desde os primórdios da arquidiocese. Sim. Inclusive, Dom Serafim, quando ele fez, acho que foi aniversário de 60 anos de padre, nós fazíamos o programa Minuto Vocacional, e ele... Vida em Missão era o nome do programa na Rádio América. Ele foi dar a entrevista e ele disse o seguinte: eu atendi a confissão de Dom Cabral e dei a ele a unção. Ele viu todo o processo. Ele conviveu com Dom João e foi feito sucessor de Dom João, coadjuntor. Um fato interessante é o único cardeal, por enquanto, que nós temos na Arquidiocese de Belo Horizonte. E um fato curioso: Belo Horizonte também foi visitada pelo Papa. Foi visitada pelo Papa enquanto Dom João ainda era o arcebispo.
Foi visitado pelo Papa, a Afonso Pena tomada de gente, é lá que tem aquela expressão, aqui tem um belo horizonte. Sim. Celebrou, foi uma movimentação tamanha, e eu conheço pessoas que foram até lá para ver o Papa João Paulo II. Sim. Foi um período que marcou muito a Diocese de Belo Horizonte. E que também era um período muito difícil, porque boa parte daquilo que a igreja tinha foi empenhado para sustentar a missão, porque o nosso povo, na época, não tinha recursos. Era o período de grande expansão de Belo Horizonte. Muitas pessoas do interior. E muitas pessoas vieram do interior. Então eu fico imaginando, por exemplo, como é que você prepara uma estrutura na década de 80, com todas as dificuldades, para receber, primeiro, o Papa. Sim. Segundo, todos que vêm com o Papa. Terceiro, todos que vão vir por causa do Papa. E quarto, todos aqueles que vêm porque queriam ver quem estava vindo por causa do Papa. Foi uma coisa fabulosa. Quais, então, aí falamos brevemente de todos os arcebispos e a contribuição de Dom Serafim? Dom Serafim foi o responsável pelo alavancar da Universidade Católica. É uma outra coisa que nós podemos, ao menos, mencionar. A maior universidade privada do Brasil, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, está sob os cuidados da Arquidiocese. Na verdade, a maior universidade privada e católica do mundo. Isso já é novidade para mim e fui formado nela também. E ela tem uma outra característica que é uma das melhores. Sim, isso sim. Dom Serafim ele investiu muito na comunicação através da Rádio América, que então era o veículo fundamental de comunicação. Todo mundo tinha rádio, poucas pessoas tinham TV. Eu não tive TV direito na minha casa. Eu fui ver televisão colorida, eu acho que eu estava com 6 anos, 7. Não que eu seja velho. Ó, que isso, padre. Nós entendemos esses cabelos brancos do senhor, é charme. Isso aqui, na verdade, é platinado. E a educação. Sim, sim. Então, o Colégio Santa Maria, a Universidade Católica de Minas Gerais, que depois se tornou Pontifícia. Poucas pessoas sabem, mas Dom Serafim era um dos grandes articuladores da educação no estado de Minas Gerais. Eu conheci uma pessoa que veio do interior para ser professora de ensino religioso e se encontrou com quem? Dom Serafim. A área da educação, Dom Serafim articulava-se muito. Isso com certeza fez com que a PUC não só crescesse, mas chegasse ao patamar também onde está hoje. Não só a PUC, mas a própria educação no estado. Com todas as debilidades, quando você tem uma pessoa que reflete, orienta e é escutada, ela pode contribuir. E Dom Serafim, ele era um educador, além de um bom administrador. Naquele momento era fundamental. Uma pessoa que conseguisse fazer uma síntese entre o que estava acontecendo, o público que viria mais simples e a necessidade de conseguir articular-se e dialogar com as instâncias dos letrados e por aí vai. E o nosso quarto arcebispo, o que o senhor tem a dizer dele? Meu irmão, eu acredito que eu peço e rogo a Deus para não pecar, mas eu acho que uma síntese de tudo isso nos é dado agora. Primeiro, Dom Cabral, quando resolve construir o seminário, ele teve um grande desafio para constituir fisicamente o seminário. Até que, por fim, ele compra a fazenda, onde hoje é a PUC. E quando ele comprou, todo mundo falou assim, você é louco de comprar essa coisa? Tão longe de Belo Horizonte? Aqui, Nova Suíça, ali. Dá 20 minutos do centro. Na época era uma viagem tremenda. Comprar esse lugar? Comprou, constituiu um ponto que foi responsável pela educação de inúmeros pastores.
E não só pastores. Muitos que entraram para o seminário não foram ordenados e se tornaram expoentes da política, da educação, da medicina. Primeiro ponto. Hoje, nós precisamos de pessoas que vejam além da montanha. Dom Valmor tem essa capacidade. Além de ser uma pessoa que sabe conversar conosco, entender a gente mais do que se pensa. Segundo, a cultura. É um homem culto, sabe falar para todo mundo e com todo mundo, mas ao mesmo tempo profundamente simples, que é necessário. Eu falo isso porque enquanto padre no aglomerado da Serra, na paróquia hoje Santa Dulce dos Pobres, eu via este homem subir e andar pelas ruas e vielas do aglomerado da Serra com o mesmo jeito que ele sobe esse caminho aqui para a ermida. A mesma coisa, com a mesma reverência e atenção a cada pessoa. E a capacidade de falar substancialmente. É um homem que também percebe a necessidade de uma lisura administrativa. No entanto, que se as pessoas perguntarem, ele não faz nada sozinho, porque tudo está à mesa, nenhuma carta na manga. Um expoente na educação é um educador nato, não só educador intelectual, mas um educador da civilidade, um educador na fé. E, sem falar uma outra coisa que é singular, é um homem que olha para o tempo de hoje não para jogar pedras, mas para falar de modo com que os homens desse tempo entendam o que Jesus nos diz. Sim, não é à toa que foi eleito presidente da CNBB. Foi eleito presidente da CNBB e eu sei do grande potencial, da grande riqueza do nosso episcopado no Brasil. Mas hoje nós precisaríamos mesmo de uma pessoa que tivesse uma estatura interna para lidar com tantas demandas e tantas circunstâncias e ainda ter a tranquilidade de poder falar: o nosso caminho é esse. Não o que eu acredito, mas aquilo que a fé, a Escritura, que sustenta a fé, a tradição, nos ensinam para o tempo de hoje. Nesse caminho nosso de 100 anos, e já encerrando esse nosso podcast, Padre Wagner, gostaria que o senhor me apresentasse, nesse pastoreio de Dom Valmor, há muitas perspectivas em visão do que está por vir. Uhum. É um homem à frente do seu tempo, isso também sou testemunha, pelo tempo ainda curto que convivi com Dom Valmor, nesse período de formação inicial no seminário, 4 anos, curto porque o caminho é 8, eu fiquei 4 anos apenas no seminário. Ganhei do senhor. Ganhou? Ganhei 8. O senhor ganhou 8, né? Que tá vendo? Ele consegue ver tudo. Mas, nesses 4 anos que eu estive, pude presenciar a dedicação de Dom Valmor no processo formativo, fazendo com que o Seminário de Belo Horizonte se torne não somente um polo ainda com todas as fragilidades, que isso é impossível haver um lugar perfeito, mas um polo referencial para a formação de presbíteros no Brasil, e ainda com a iniciativa do Convívio Emaús, que é unir, que eu acho que isso foi algo muito, muito grandioso e ao mesmo tempo de uma ousadia tremenda que o nosso bispo teve, unir os padres da maturidade com os novos que estão sendo formados. Uma dupla contribuição, aqueles que completaram um ciclo de serviço e aqueles que estão se preparando para iniciar. Eu acho que isso tende somente a crescer no nosso caminho formativo. Digo isso para perguntar ao senhor, quais são os projetos que a nossa arquidiocese tem para esses próximos 100 anos? Nós podemos gravar mais 40 minutos? Apenas pontua, padre, por gentileza. Primeira coisa, deixar claro que a proclamação da palavra, ela se dá em todos os âmbitos da sociedade. Primeiro ponto, a palavra, e a palavra é Cristo. Então isso vem da perspectiva de formar bons padres, mas que conheçam a riqueza e a dificuldade da maturidade.
A educação que não pode gerar simplesmente cabeça, mas que deve formar também o coração e o agir. A Arquidiocese de Belo Horizonte ela tem o desafio de não ser uma instituição que simplesmente fale o que os outros devem fazer, mas ela contribua, isso ela faz. Só que ela faz de uma maneira que é bem evangélica. O que a mão direita dá, a esquerda não deve saber. Apesar de que eu acho que é importante nós mostrarmos, sim. Um tempo no qual a igreja saiba acolher as pessoas, não as circunstâncias dela. Isso é diferente. Porque nós estamos com a tendência de acolher as circunstâncias, não as pessoas. A pessoa ela vem com as suas circunstâncias, mas o foco é a pessoa. Outro desafio que a Arquidiocese tem, em outra perspectiva, qualificar a comunicação. Colocá-la num tempo presente. Inclusive é o que nós estamos fazendo com esse podcast. Justamente, esse ponto. Outro ponto importante, deixar claro que nós cremos em Jesus Cristo. Outras coisas, bem, mas Jesus Cristo. Outro ponto, que a igreja, ela tem a sua hierarquia, mas ela tem a sua participação e o seu diálogo. A igreja que não está distante das pessoas, mas que as pessoas têm acesso. No entanto, que é um bispo que, se você chega dentro do santuário, você conversa com ele com maior facilidade. E é o que ele nos ensina, é o que ele nos impulsiona a fazer. Contato com as pessoas. Ele tem até uma expressão muito interessante, me perdoe, Dom Valmor, não brinca comigo não, mas ele fala que ele é igual pedaço de pau na enxurrada. Vai agarrando aqui, vai ficando, quer dizer aqui, a todo lugar que ele é solicitado, ele está pronto. O desafio de olhar para o ecossistema, não como simplesmente uma conservação infundada, mas com uma consciência. Se nós vendermos o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos ou dos nossos sobrinhos, não nos preocupemos. Nós seremos os responsáveis pela destruição daqueles que nós dizemos amar. Outro ponto importante que a Arquidiocese apresenta: o diálogo com a sociedade, com a política. Política, não politicagem. A política é a arte de fazer o bem sem olhar a quem. Com a cultura e com a sociedade. Entender o que está acontecendo aí. Porque não adianta também eu simplesmente dizer, eu não concordo com isso. Tudo bem, mas qual é a sua posição, Padre Felipe? Por que sua posição é essa? A partir da sua posição, olha, tudo bem, mas existe esse outro lado da moeda. E por coincidência, quando nós escutamos, entendemos o que a pessoa está dizendo e falamos o que nós também acreditamos, em alguns casos ela, inclusive, fala assim, você sabe que você está certo? Ou às vezes a gente está entendendo errado. Porque a nossa linguagem hoje, no nosso tempo, ela é muito confusa. Então acho que seria um pouquinho disso. Bom, eu agradeço o senhor por nos expor a riqueza. Eu sei que é muito amplo. Cada pergunta que eu fiz para o senhor daria 40 minutos ou mais de discussão, mas eu tenho certeza que você que está nos acompanhando pôde ver o porquê que o nosso coração se enche de alegria por chegar neste marco. Para nós, limitados num tempo presente, falamos que é muito tempo, mas considerando a história da igreja, a Arquidiocese de Belo Horizonte é uma criança que agora está chegando, vamos dizer assim, ao alvorecer da sua adolescência, para contribuir muito com a igreja no Brasil e no mundo. Por isso eu peço ao senhor, Padre Wagner, que deixe a sua mensagem final e sua bênção para quem nos acompanha neste momento. Nós podemos ver que no símbolo de 100 anos temos o Jequitibá. O Jequitibá, lá na região de Simonésia, tem um Jequitibá muito grande lá. É uma árvore enorme, forte e que se destaca. Seria muito bom que cada um dos cristãos dessa comunidade que está sob o cuidado do sucessor dos apóstolos, hoje Dom Valmor Oliveira de Azevedo, reconhecessem que elas devem ser esse Jequitibá, que é o quê? A força do Cristo nos sustente,
para que bem firmes no solo, nós mostremos o esplendor daquele que nos dá vida e faz com que tudo ao nosso redor esteja vivo. Seria muito bom que nós nos compreendêssemos como arquidiocese. Não a arquidiocese. Eu sou arquidiocese. Porque a minha história está permeada pela história de tantos que fizeram com que Jesus Cristo pudesse falar ainda aos meus ouvidos. E se cada um se reconhecer responsável por isso, nós não vamos fazer 100 anos. Nós vamos fazer um dia. Mas um dia, segundo São João, o primeiro de um novo tempo, que se começa com o encontro com o Senhor. Que Deus nos abençoe a sermos igreja, Arquidiocese de Belo Horizonte. Obrigado, Padre Wagner, pelas colocações. Era a pessoa mais apropriada porque não somente cultiva, como eu, um amor pela arquidiocese, mas sabe, por se sentir parte desta história, do lugar de onde fala e fala com carinho. Obrigado. Padre Wagner vai voltar mais vezes, com certeza. Nós vamos tentar conciliar as nossas agendas de gravação com a agenda do senhor, para o senhor nos ajudar em mais temas. Se você gostou, peço a gentileza, inscreva-se aqui nesse cantinho no nosso canal, compartilhe com mais pessoas, curta esse vídeo para que nós possamos expandir. Não porque queremos visibilidade, mas porque queremos que a mensagem do Evangelho chegue a muitos corações que às vezes, simplesmente passando ali pela página do YouTube, vê um videozinho e opa, deixa eu ver o que isso está acontecendo, e é brindado com um conteúdo que a gente não está aqui para engalobar vocês, um conteúdo de qualidade, capaz de transformar a vida. Que até a gente se encontrar novamente, você possa se sentir protegido nas mãos de Deus pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade. E antecipo, Padre Wagner, nosso convidado para o tema do nosso próximo podcast sobre a campanha da fraternidade. Muita polêmica, mas a gente precisa perceber a beleza da campanha e do tema deste ano. Até o próximo encontro, se Deus quiser. O nosso abraço a você.